Curva a sua cabeça, meu irmão, feche seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Pai, nós estamos diante da Tua poderosa palavra, tão antiga, Deus, mas tão atual, tão viva para as nossas vidas. Pai, a nossa oração é que ela console, exorte, cure, liberte, de acordo com a necessidade de cada um. Pai, eu confesso mais uma vez a minha dependência completa do Senhor, para ministrar a Tua palavra com temor e tremor, que eu me achego a ela clamando, que ela mova neste lugar, através da ação do Teu Espírito. Fala conosco, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar, meu irmão? O texto que nós lemos é um texto muito conhecido das Escrituras. Eu gostaria que você o mantivesse aberto aí, porque eu tenho uma mania de pregar em tópicos, porque eu penso que se eu começar a dizer algo que é meu aqui, você não vai ser edificado. Mas quando você puder constatar nas Escrituras aquilo do que nós estamos falando, a sua vida pode ser completamente transformada. E eu quero falar com você nessa noite, o tema que o Espírito colocou no meu coração para trazer à amada igreja é: chegou a hora de você cruzar o seu Jordão. Você pode olhar para a pessoa do seu lado e dizer: chegou a hora de você cruzar o seu Jordão. Nós estamos nos últimos dias do mês de junho, ou seja, nós já passamos da metade do ano. Mês que vem já é o mês 7. E talvez no final do ano passado você fez algumas promessas, alguns planos, alguns projetos que até agora você não conseguiu que eles saíssem do papel. Você se programou, você planejou algumas coisas, você até tinha algumas estratégias, mas você não conseguiu até agora começar a se organizar para isso. E o raiar de um novo semestre traz também diante de nós novos desafios. Nosso país está vivendo uma Copa do Mundo aí que estava nos gerando uma ansiedade, que a gente não sabia como é que ia acontecer as coisas. Esse ano nós ainda temos eleições, que é outra coisa que vai chacoalhar o nosso país. E você, na sua vida pessoal, seja ela na saúde, na família, nos filhos, financeiramente, vida espiritual, também tem desafios. Porque é comum e é compatível com a vida cristã o atravessar deserto, enfrentar luta, tentação, batalha, perigo. E nesse semestre, talvez você tenha experimentado algumas dessas coisas. O fato é que aqui no texto que nós lemos, o povo de Israel precisava passar por uma nova fase. O texto começa dizendo que Moisés tinha morrido. E Moisés era o libertador do povo do Egito. Toda a fonte de esperança de Israel era canalizada em Moisés. E de repente Moisés volta para o Senhor. E o povo fica meio perdido, sem direção, sem rumo. E Deus então convoca Josué e fala: é o seguinte, agora o negócio é com você. Moisés é morto, mas o povo continua precisando cruzar o Jordão, porque existe uma terra prometida para eles lá. Só que aí é que está o negócio, meu irmão. Cruzar o Jordão. Quantas vezes você sabe que tem promessa? Você acabou de cantar aqui. Quem tem promessa não morre, porque Deus é fiel para cumprir. Mas às vezes, entre você e a promessa, há um Jordão. Entre Israel e a terra prometida, havia um Jordão. E o povo de Israel estava ansiando por isso. Você sabe por quê? Essa promessa de Deus para o povo de Israel tinha nada mais, nada menos que 500 anos. Tinha 500 anos que o povo aguardava pela promessa que Deus tinha feito a Abraão. 500 anos tinham se passado, mas agora estava chegando o momento, a oportunidade estava batendo na porta, o tempo oportuno de Deus tinha chegado, era hora de tomar posse da herança. E talvez você está aqui nessa noite também, há muito tempo, vem nutrindo sonhos de casamento, de uma restauração, de uma cura, de uma restauração financeira, de vida espiritual. Mas eu quero te dizer que o Senhor me trouxe aqui nessa noite para te dizer que chegou a hora de você também cruzar o seu Jordão. Mas seria muito fácil se nós olhássemos para as Escrituras e falássemos a receita do bolo, mas não te dissesse como fazer. Então eu quero que você caminhe comigo aqui à luz das Escrituras, olhando como é que Deus fez com Josué. E o nosso Deus não mudou, amém? E Ele continua dando as mesmas ordens. E o que serviu aqui, serve para mim e para você. Volta para cá comigo. O que você precisa fazer para cruzar o seu Jordão? Em primeiro lugar, olha o que diz o verso 1 e 2. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo de Num, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto.
dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Primeira coisa que quem quer cruzar Jordão precisa fazer, meu irmão. Quem quer cruzar Jordão tem que tirar os olhos da crise e saber que Deus está no controle. Meu irmão, deixa eu te contextualizar de novo. Moisés estava morto. Uma crise foi instaurada no povo de Israel com a morte de Moisés. Eles ficavam desesperançados, eles estavam desanimados, não tinha muita perspectiva. Quem dava direção não estava mais ali. Uma crise se instaurou, porque era o grande líder, ele era o libertador, ele era o legislador, ele era o intercessor, e a crise chegou. E ela chega repentinamente, não diferente para mim e para você. Quando você menos espera, as coisas mudam. Quando você menos estava programando, algo vem e transforma a sua vida. E existem ameaças que nos assolam dioturnamente. Mas apesar de Moisés estar morto, Deus continuava no trono. Apesar da morte de Moisés, Deus não tinha perdido o controle. Meu irmão, eu não sei o que te assola. Eu não sei o que te dá medo. Eu não sei o que é a angústia do seu coração, a sua ansiedade. Se o problema é no casamento, se é financeiro, se é na criação dos filhos, se é na saúde, se é na vida espiritual, eu não sei. O que eu sei é que independente do que você vive, Deus não deixa de ser Deus. E Ele não perde o controle. E nada pega Ele de surpresa. A obra continua. Você precisa assumir isso. E Josué foi convocado para esse papel. Deus falou, tudo bem, a morte de Moisés não me pega de surpresa. Porque eu preparei algo para o meu povo. Josué, vem cá. É você quem vai continuar. Meu irmão, para romper Jordão, para atravessar Jordão, tem que tirar os olhos da crise. Porque nós somos paralisados enquanto nós olhamos para as circunstâncias. Nós somos humanos. E quando a má notícia chega, quando a surpresa chega, quando aquilo que não estava no seu script acontece, você e eu somos tendenciosos a parar, a olhar para a crise, a fixar nas circunstâncias. E hoje nós cantamos algo do tipo, não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Ei! Se no seu barquinho está Jesus de Nazaré, é tempo de tirar os olhos da crise. Se Josué tivesse continuado a lamentar, se Josué tivesse continuado a falar, ai, mas sem Moisés não dá, mas sem Moisés Deus, logo agora, tem o Jordão na frente, o Senhor tira Moisés. Oh Deus, quanto que o Senhor está, que o Senhor permitiu uma circunstância dessa. Até hoje o povo de Israel não teria chegado à terra prometida. Mas era preciso que Josué sacudisse a poeira, porque o povo tinha que cruzar o Jordão, a terra prometida tinha que ser conquistada. Sabe por quê, meu irmão? A sua confiança tem que estar no Senhor. Sua vitória não vem de homem, ela vem de Deus. Os homens passam, mas Deus continua no trono. A circunstância da sua vida passa e Deus continua no trono. Eu me lembro uma vez, meu pai é um grande homem de Deus, e a minha avó sofreu um câncer que a levou para o Senhor. E foi um tempo muito difícil para a nossa família. Minha avó era uma grande matriarca. E eu me lembro que o velório e o enterro dela foram um domingo à tarde. E nós saímos do velório, todo mundo muito arrasado, umas 5 da tarde. E quando nós entramos no carro, o meu pai olhou para trás e falou assim, todo mundo toma banho rápido, porque nós vamos ao culto. E nós nos olhamos assim, meu irmão e eu e minha mãe, e meu pai percebendo o clima, meu pai olhou para nós e falou, olha, Deus não deixa de ser Deus. Independente do que nos acontece, Ele continua sendo digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração. Meu irmão, você quer atravessar Jordão? Você quer vencer obstáculo? Você quer chegar na terra prometida? Tire os olhos da crise e comece a olhar por quem controla a crise. Deus não perde controle. Ele está lá. John Wesley, um dos grandes pregadores da história, uma vez ele disse, Senhor, dá-me 100 homens que não temam outra coisa senão pecado, que não amem ninguém mais do que a Deus, e eu abalarei o mundo. Porque aquilo que mais nós devemos temer é o pecado, meu irmão. O resto
é resto. Quer passar Jordão? Tire os olhos da crise e olha para Jesus. Segunda coisa que eu aprendo com esse texto, volta para mim, volta comigo aqui. O verso 2 diz: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Você quer atravessar o Jordão? Sai do deserto e crava os olhos nos novos desafios. Amém? O povo de Deus já tinha tempo que estava passando pelo deserto. E, meu irmão, eu quero te dizer nessa noite que Deus não desperdiça o sofrimento. Amém? O seu sofrimento nunca é vão. Deserto é lugar de firmar raízes profundas. Uma planta, para sobreviver no deserto, ela tem que ter um caule muito profundo, porque a água está longe. E é isso que o Senhor quer com o nosso deserto. É isso que Ele quer que a gente aprenda, para que a gente possa passar esse nível e sair do deserto para cravar os olhos nos novos desafios. Porque o deserto estéril não é o nosso paradeiro. A gente não é chamado para fazer do deserto um cemitério, não é para conquistar a terra que Deus prometeu, porque existe um Jordão a ser atravessado. Existe uma fase a ser passada. Existem obstáculos a serem vencidos. E aquilo que é impossível para você é completamente possível para Deus. Ei, Deus pode realizar o seu sonho ainda esse ano. Ele pode restaurar a sua casa ainda esse ano. Ele pode mudar a sua história ainda esse ano. Porque Ele é Deus para isso. E a palavra diz que não existem coisas demasiadamente difíceis para o Senhor. Mas você sabe que o nosso Deus é reativo. Ele reage a nós. Ele nunca muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas a Bíblia diz que quanto mais eu me achego a Deus, mais Ele se achega a mim. Quanto mais eu busco, mais eu acho. Quanto mais íntimo eu me torno, mais Ele se revela a mim. E é por isso que para vencer Jordão, é por isso que para passar Jordão, tem que sair do deserto. Deus vai colocar na tua mão o teu inimigo, assim como fez com Josué, destruindo Jericó. Assim como foi com Gideão, destruindo o inimigo de Deus. Assim como Ele foi com Jacó, que lutou com o anjo e venceu. Deus vai colocar na tua mão o impossível, o que as circunstâncias diz que não, o que o teu coração esqueceu. Achar que era inalcançável tudo aquilo que você quer. Não desista, use essa fé. Eu quero agradecer você que esteve comigo durante todo esse tempo. Muito obrigada pela sua preciosa audiência. E eu quero te convidar a conhecer a nossa igreja. Isso mesmo, os nossos cultos são às quartas-feiras, às 8 horas. E aos domingos, às 19h30. Nós estamos aí esperando você e a sua família para estar conosco, receber uma oração e ser abençoado pela palavra de Deus ali naquele lugar. Você pode me seguir no Instagram, você pode entrar na nossa página no Facebook, ver a nossa agenda, ver onde nós vamos estar, para também ser abençoado junto comigo. Amém? Que o Senhor possa te abençoar. Em nome de Jesus, te dar uma semana de vitória. E agora, irmãos, vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas por meio da cruz alcançaste misericórdia. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo, seu único Filho, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com cada um de vocês e com as suas famílias, agora e até a volta do Messias. Eu quero agradecer você pela sua audiência e eu te espero no próximo programa, se assim o Senhor permitir. Até lá e fique com Deus.